irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece e entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a dançar no meu viver, refletir, refletir em paz. Esse momento de prece, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz
eterno Só amor se for através do Espírito Consolador, Consolador. Só se for através Das verdades do Consolador, Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, Consolador. pois já existem As verdades do Consolador, Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde
do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar, à parte. E chegada, já à tarde, estava ali, só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se manifestasse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Bom dia a todos. Antes da nossa prece inicial, vamos elevar nosso pensamento e sintonizarmos a nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Essa casa que nos acolhe, que nos recebe, tendo de plantão a espiritualidade de luz, Catuíte, Miquel, médicos e enfermeiros, a falange das Irmãs Margaridas, que estão lá trabalhando incansavelmente por todos nós, que estamos doentes, aflitos, desanimados. Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento, nos sintonizando, unidos nas melhores vibrações, para que possamos formar uma grande força com os nossos pensamentos sintonizados no bem, no amor, na união. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, neste momento
que estamos iniciando a reunião de fluidoterapia dessa manhã. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos a oportunidade também do estudo do Evangelho, para que a nossa vida esteja sendo pautada nesses ensinamentos amorosos, para dar um novo sentido para tudo que fazemos, tudo que vivenciamos, desenvolvendo a nossa compreensão e a nossa força para enfrentarmos cada dia com as questões que se apresentarem. Nós te rogamos ainda, Jesus, nesse início de trabalho, que essas vibrações envolvidas pela página, pela prece, pelo estudo que será realizado, possam alcançar todos aqueles que se encontram em situação de necessidade, de equilíbrio mental, de renovação das suas forças físicas, de tratamento da sua saúde, enfim. Onde estiver um necessitado, que ele possa também ser envolvido pela tua amorosidade, desses amigos, mensageiros da paz e da saúde, que se encontram nessa tarefa de amor. E assim, pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Estudando o nosso Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6 a 10, causas anteriores das aflições. Kardec falou assim: mas se há males dos quais o homem é causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos, a de arrimos de família, tais como ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, e que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade
e não conheceram a vida senão de sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo? Merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? A essa pergunta, por que sofrem uns e outros são tão favorecidos, Kardec responde com o título da lição: Causas anteriores das aflições. Ações impensadas que cometemos, pois já temos a certeza da justiça divina sobre nós, que é perfeita, e que nós não somos vítimas inocentes, em hipótese alguma. Continuando a leitura, diz Kardec: entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a essa vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Se já temos a noção clara da onisciência, da sabedoria, da justiça e do amor de Deus, temos também que compreender que a sua infinita justiça é para todos. Por isso, toda ação corresponde a uma reação. Toda causa tem seu efeito. Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, não pode punir ou nos reeducar se não procedemos errado. Por outro lado, se temos plena consciência da nossa retidão de atitude
na atual existência, logicamente a causa está no passado, do qual a piedade divina nos fez esquecer, para que a gente pudesse aprender as lições da vida sem carregar os pesos dos erros de outrora. Continuando a leitura do item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural de uma falta cometida quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilde. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão da vida presente. Mas, se eleva o pensamento de maneira a abranger uma série de existências, se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sob um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a esse mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Como nos diz Kardec, é usando a lei de ação e reação que a justiça divina nos educa para podermos avançar em moralidade, nos reeducando nos dois planos da vida. Itens 8 e 9. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente sobre uma primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação.
Provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal na sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem murmurar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita reclamações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Tal qual o aluno que pretenda avançar nos seus estudos, precisamos nos submeter a testes, alguns difíceis e muito necessários. Os espíritos também podem fazer escolhas de missões avançadas ou de expiações graves para suportarem e evoluírem mais rapidamente, talvez até para encarnar em outros planetas mais avançados, quem sabe? Finalizando, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Depende dele pela sua resignação. Tornar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estaria por recomeçar. Concluímos assim que a expiação é correção imposta pelos nossos maus atos para nos reeducarmos. E que a provação pode ser uma tarefa ou pode ser uma missão em nosso benefício para nos aperfeiçoarmos. Ao término da nossa reunião, antes de iniciarmos a nossa prece final, mais uma vez elevemos o nosso pensamento, vibrando por aqueles irmãos que estão em tratamento, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão num leito de dor, esperando
aguardando o remédio para seus males físicos e espirituais. Pedimos não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, que todos possam ser atendidos pelo amor do nosso Pai, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos orar juntos. Jesus, médico do nosso corpo e médico da nossa alma. Abençoa, Senhor, a todos os que estão rogando por saúde, por força, por resignação para enfrentar as suas dificuldades, mas também abençoa aqueles que já não conseguem mais, Senhor, orar nem rogar. Jesus, alivia nossos corpos dessas dificuldades, mas restabelece, Senhor, principalmente a saúde dos nossos espíritos. A dor, Senhor, nos torna humildes, mas o seu amor nos restabelece a fé em Deus Pai, para podermos agradecer por tudo o que Ele reserva para nós, mesmo quando não o compreendemos. Mas sabemos que Ele nos ama. Perdoa, Senhor, que assim seja.